Estatuto Científico das Humanidades das Ciências Humanas, seus dilemas e caminhos em direção à interdisciplinaridade. Foi apenas no século XIX que as ciências humanas ganharam o estatuto científico. Houve, então, um grande avanço em todos os ramos das humanidades, marcado por dilemas e concepções rivais que geraram debates bastante ricos e o desenvolvimento do conhecimento. Além disso, surgiu a necessidade de maior interdisciplinaridade das humanidades entre si com outras disciplinas científicas, como a biologia. Então, a seguir veremos aí quais foram os debates, os dilemas e os desdobramentos mais importantes na evolução de cada uma das disciplinas das ciências humanas durante os séculos XIX e XX. A filosofia começou com os dos filósofos individualistas aos filósofos rebeldes. No campo dos saberes humanísticos, a filosofia não aderiu à obsessão cientificista do século XIX. Continuou pegada a reflexão entre o sensível e o invisível, entre o físico e o metafísico, entre o corpo e o espírito, não em uma perspectiva religiosa, mas intelectual. Isso não significa que a filosofia desconheceu mudanças nessa época. De um lado, surgiram correntes filosóficas dedicadas a estudar a humanidade, considerada em sua diversidade cultural, embora tenha prevalecido, como veremos, uma perspectiva raciológica. De outro lado, a corrente existencialista emergente no fim do século XIX deu um bom exemplo de uma filosofia que, em vez de enfatizar sistemas gerais de conhecimento, passou a refletir sobre a existência individual, trocou a humanidade em geral pelos indivíduos, tornando angústias, medos e paixões individuais objetos de investigação. Não por acaso, o existencialismo como filosofia foi contemporâneo da psicanálise, um saber voltado para o estudo da mente humana e da sua psique, tanto no nível consciente como inconsciente. No século XX, a filosofia operacionalizou em conjunto com as correntes existencialistas, a multiplicação de reflexões filosóficas engajadas na luta pela liberdade, seja no combate a sistemas totalitários, no apoio à emancipação política de regiões exploradas por impérios coloniais, seja na crítica frontal a mecanismos de poder cotidiano distintos do poder estatal. Um expoente dessa filosofia rebelde foi o franco-argelino Albert Camus, que viveu de 1913 a 1960, militante da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, que viveu de 1939, aliás, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, que foi de 1939 a 1945, e o autor de O Homem Revoltado, de 1951, que é um ensaio no qual ele discute vários tipos de revolta do ponto de vista filosófico e histórico, desde Espartaco, né, de 111 a.C. a 71 a.C., na Roma Antiga. Então a revolta, né, é a única postura digna do ser humano diante do absurdo que é a existência, da falta de sentido que é a existência humana para o Albert Camus. Mas o essencial de sua reflexão é o conceito de revolta metafísica, que consiste na revolta do homem, qualquer homem, contra a sua condição de criatura de Deus, bem como contra as motivações da sua criação e desse sem sentido da existência, né? Observe que o sueco Soren Kierkegaard, que viveu entre 1813 e 1855, é considerado o primeiro filósofo existencialista. Sobre o conceito de ironia, mergulha nas angústias humanas, fiel ao preceito de Sócrates. É o Sócrates que viveu de 469 a 399 a.C. Só sei que nada sei. Um preceito humilde, preceito humilde, mas que pode estimular o conhecimento do mundo e de si mesmo. Observe que o médico neurologista, o Sigmund Freud, é considerado o fundador da psicanálise, que é um conhecimento voltado para a mente humana, o qual sugeriu que os indivíduos também sentiam e agiam conforme impulsos de uma dimensão oculta do cérebro que é o inconsciente. Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980, foi outro protagonista dessa inflexão filosófica no pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Autor de vários ensaios e peças teatrais, Sartre foi um militante da Guerra Argelina contra o colonialismo francês, um intelectual engajado que marcou a obra de grandes defensores da emancipação dos países africanos nos anos de 1960, como Frantz Fanon, que viveu de 1925 a 1961, e o Albert Memmi, que viveu de 1920 a 2020, 100 anos. Olha só. Então, todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasce um complexo de inferioridade, de colocar no túmulo a originalidade cultural local, se situa frente a frente à linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. O colonizado se fará tanto mais evadido de sua terra, quanto mais ele terá feito seus os valores culturais da metrópole. Ele será tanto mais branco, quanto mais tiver rejeitado a sua negrura, a obra Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Em O Retrato do Colonizador, Meme definiu o colonizado como um tipo, ao mesmo tempo indignado com a humilhação e a opressão inerentes ao fato colonial, porém amante em graus variados da cultura do colonizador. O que acontece com o Brasil, né?
Mas o ressentimento contra a metrópole é inevitável, alimentado pelo desprezo de si, pela desumanização ou despersonalização provocada pelo colonialista. Para enfrentar o drama, os colonizados têm somente duas alternativas. A primeira deriva do amor pelo colonizador e ódio de si. E o mínimo que o colonizado deseja é mudar de pele, mudar de cor, deixar de ser esse outro desprezível. A segunda é a revolta em busca da sua autoafirmação. Na obra Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, do Meme, né? Do Albert Meme. Outro expoente da filosofia rebelde é Michel Foucault, francês que lecionou em várias partes do mundo, ele que viveu de 1926 a 1974. Imbuído desde sempre de um espírito crítico radical acerca de todos os campos do conhecimento humanístico, sobretudo filosofia, antropologia e história, foi militante destacado de movimentos antirracistas, de luta pelos direitos humanos e a favor de reformas no sistema penal do Ocidente, o sistema também psiquiátrico, né? A maior parte de seus livros foi publicada entre as décadas de 1960 e 1980, promovendo enorme impacto nas ciências humanas. Foucault questionou o estatuto científico das ciências humanas, não por vê-las como incapazes de se libertar das subjetividades em favor de um conhecimento objetivo, mas por considerá-las, antes de tudo, narrativas, discursos variáveis de acordo com cada época. Ele desconfiava da existência de realidades em si mesmas, convencido de que só faziam sentido por meio dos textos que cada saber construía sobre si mesmo e, nesse sentido, criticava a própria ciência de maneira geral. Foucault foi um filósofo rebelde, tanto rebelde como revolucionário, porque discutiu não apenas interpretações específicas de cada disciplina humanística que estudou, mas também as linguagens e a maneira como elas construíam seus conhecimentos, a verdade e o saber-poder. Que criava o biopoder, o poder sobre os corpos e a vida das pessoas. Contestou nelas a busca por verdades objetivas que para ele não passavam de narrativas. No campo da história foi decisivo ao propor temas nada convencionais, exemplo de A História da Loucura de 1961, História da Sexualidade, escreveu de 1976 a 1974. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.